Hoje eu quero começar, antes da gente começar o nosso tempo, só uma semi-devocional, mas só relacionado ao Apocalipse. Queria ler 2 trechos dentro do livro de Apocalipse. Então, se você tiver a sua Bíblia, Apocalipse 19. Talvez precisaremos de mais cadeiras hoje. Sempre é um bom problema. Vai fechar. Apocalipse 19. Capítulo 19 de Apocalipse. Thank you. Então, se você estiver lá, capítulo 19. Vou começar a ler a partir do versículo 11. Falamos que o objetivo do nosso tempo junto em Apocalipse será de ver como isso nos revela algo sobre Jesus, desvendando a pessoa dele. Eu queria fazer um pouquinho disso hoje, porque o Apocalipse é que nos dá uma visão de Jesus mais completa, né? Sem o livro de Apocalipse estaríamos faltando um pouco. Nos evangelhos ele é muito bonzinho, e aqui veremos um pouco mais da pessoa completa dele. Então 19:11. Vi nos céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governa com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É este o Jesus que Apocalipse nos apresenta, um Jesus poderoso, um Jesus guerreiro, um Jesus que não tem problemas em lidar com os ímpios. Ele também é o mesmo Jesus curador dos evangelhos, perdoador, misericordioso, aquele que morreu pelos pecadores, mas também ele tem as outras funções na Bíblia. E quando ele fala com o seu povo, ele fala dessa postura. Então, no capítulo 2 desse mesmo livro, queria a gente ouvisse ele falando um pouquinho com a igreja. Ele fala assim com a igreja no livro de Apocalipse, muito diferente do que em outros lugares. Apocalipse 2, começando no versículo 14. Inclusive eu acho que a gente leu esse trecho semana passada, mas só para a gente ouvir as palavras de Jesus com aquela visão dele, do Todo-Poderoso, aquele com a espada na boca. Ele falando assim com a igreja: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apeguem aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Então, de modo como você também os se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, se arrependam, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É um Jesus que ameaça, é um Jesus que disciplina, é um Jesus que às vezes fica bravo. É uma visão de Jesus que a gente às vezes não vê nos evangelhos, mas que Apocalipse nos fornece. Isso faz parte do que Apocalipse vai nos fornecer. É uma compreensão melhor da pessoa de Jesus, amoroso, misericordioso,
compassivo, mas também ele pode ficar bravo e ele pode disciplinar quando for necessário. E é dessa perspectiva que ele quer que a gente o vê, né, completo, da mesma posição do Deus do Antigo Testamento. Oi? Uma ira mais justa, né? Não uma coisa que é ruim ou fora de controle, mas um Deus todo-poderoso. Então vamos orar e a gente vai falar um pouco mais sobre algumas questões aqui. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tempo aqui, mesmo um pouco de calor, queremos que o Senhor nos ajude a perseverar, de prestar atenção e também de ampliar um pouquinho mais a nossa compreensão do Teu Filho, que nós tenhamos a mesma visão dele na nossa vida, do Todo-Poderoso, do Juiz, do nosso guerreiro e também aquele que tem autoridade de falar para a gente, de falar como devemos viver. Então queremos ouvir as Tuas palavras hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, a semana passada vocês receberam um monte de versículos, né, para lerem. Eu sei que foi talvez um pouco demais, então a gente vai passar um tempo só conversando sobre alguns deles, mas eu acho que a gente terá até a semana que vem para completar toda aquela leitura da semana passada. Então os primeiros minutos aqui seria bom para você tirar dúvidas da leitura que você fez, enquanto eu for recapitulando o que a gente viu e o que será importante para você deixar guardado e não esquecer para mais para frente. Então, quais são duas coisas que semana passada você deve ter marcado, né, na sua cabeça? A primeira sendo que este livro vai ser sobre Jesus. O livro de Apocalipse vai falar sobre ele, sobre a pessoa dele, sobre quem ele realmente é, como que ele atua agora, não apenas o que ele fez no passado, né? Os evangelhos falam muito sobre o que ele fez, como ele agiu, e o Apocalipse fala o que ele faz agora, como ele está atuando, qual é a posição dele. E a segunda coisa, essa linguagem, falamos sobre a linguagem apocalíptica, né? Linguagem apocalíptica, que é o que nós vamos ver nesse livro, esse tipo de linguagem. E eu mencionei duas coisas, vamos ver se a gente lembra. Quais são as duas funções, ou os dois propósitos de usar a linguagem apocalíptica? Endurecer o coração. Oi? Sim. Por incrível e estranho endurecer que pareça, uma das funções de linguagem desse tipo, de falar assim meio diferente, é de endurecer os corações que já estão duros, endurecer até mais. Então, não era de convencer, mas era de até endurecer um pouco mais, a pessoa rejeitar, um pouquinho mais agressivo a linguagem. Então, endurecer corações que já estão duros. E qual que era a outra, a segunda? Acordar quem está dormindo. Sim, acordar quem está dormindo. É que nem eu ficar aqui falando mais alto, berrando. A ideia de algumas pessoas que estão meio lentas assim, elas ficarem chocadas com a situação da vida delas, de realmente enxergarem melhor o que elas estão fazendo. Um exemplo disso, de linguagem diferente, que ajuda a pessoa a cair em si, é quando Natan vem falar com Davi sobre Batseba. Ele não chega e fala diretamente, você está pecando com Batseba. É óbvio que ele sabia disso, né? Que ele entendia. Ele precisava de uma ilustração, de uma figura para ele compreender. E Natan dá uma parábola para ele sobre um cara que veio e roubou, né, algo de outro. E ele fica injustiçado com aquilo. Davi fica bravo. Aí que ele cai em si. Nossa, mas eu estou fazendo isso, né? Até pior do que isso. Então a linguagem apocalíptica, ela tem essa função de acordar a gente ver de verdade o que Deus está sentindo, pensando e quão sério é a situação que a gente vive. Então vou ler dois exemplos disso, dois exemplos que a gente não viu semana passada, de linguagem na Bíblia, de coisas que vemos em Apocalipse e como foi usado, especialmente linguagem assim de estrelas caindo do céu, o sol meio que escurecendo, a lua se tornando em sangue. Isso acontece algumas vezes na Bíblia, pelo menos a descrição dessas coisas. Então eu queria ler dois trechos
se referindo a dois eventos diferentes no passado. Tá? Vou escrever os dois aqui. O primeiro é Isaías 13. Nós vamos ler um pequeno trecho aqui, em referência à Babilônia. Enquanto eu estou falando, sinta-se à vontade de me parar, interromper, até fazer uma pergunta que tem nada a ver com o que eu estou falando. Não tem problema nenhum com isso. A não ser que não seja sobre Apocalipse. Aí, no thanks. Então a primeira que a gente vai ler é a Isaías 13. A segunda será de Amós 5, em relação a Israel. Agora, esses dois trechos que nós vamos ler, eles descrevem eventos que já ocorreram. Então vai ser uma descrição de algo que Deus já fez. E o que me importa é a linguagem que é usada. Tipo, como que Isaías falou sobre aquele dia que Deus julgou Babilônia, e como que Deus falou sobre o dia em que Ele julgou Israel. Vai ser coisas semelhantes ao que a gente encontra em Apocalipse, tá bom? Então a primeira lá, Isaías 13. Isaías 13. A gente não vai ler o capítulo inteiro, então não se preocupe. Vocês estão lá? Isaías 13. Tá, o primeiro versículo já fala, isso aqui é contra Babilônia. Foi o julgamento de Deus contra a Babilônia. Então Deus fala assim: levantem uma bandeira lá em topo de uma colina desnuda e gritem a eles, chamem-nos com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos, para que executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Já é uma coisa meio louca aqui. Ele não está se referindo a verdadeiramente uma bandeira. É um jeito de falar aqui, né? Falando contra a Babilônia. Já prepara, já pode avisar a Babilônia que eles são os próximos. Ele fala aqui os meus santos, né? No versículo 3. Eu já mandei os meus santos, os meus designados. Ele está se referindo a um outro império que ainda não surgiu, que ia atacar a Babilônia e destruí-los. Esses convocados, esses meus guerreiros. Pula para o versículo 9. Não, vamos pular para o 6 primeiro, desculpa. Chorem, pois o dia do Senhor está perto e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Agora pula para o 9. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira, grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores, se referindo à Babilônia, não o mundo inteiro. 10. Esse dia as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo, esse mundo aqui se referindo à Babilônia, a terra deles, por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Pula para o 17, que 17 contextualiza isso para a gente. Vejam, eu vou despertar contra eles os medos. Medos, falei isso. Aí eu acho mais legal falar medos, bem mais emocionante. Vou despertar os medos contra eles, todos os medos que eles têm, tornar realidade os pesadelos. Mas os medos dos assírios, o outro império, Deus descreveu este outro império com essa linguagem: santos, guerreiros, uma força assim invencível, e falou que esse dia será assim: as estrelas do céu vão cair nesse dia. Vai ser um dia totalmente inesperado, porque o Império Babilônio, ele era enorme. Ninguém imaginava que ele poderia ser derrotado naquela época, que nem Faraó no Egito. Era uma coisa chocante. Então que você imagine que é impossível acontecer, tipo todas as estrelas do céu caírem, vai ser assim. O 13 é mais terrível ainda, se você lê o 13.
O versículo 13, o céu vai tremer, a terra se moverá do seu lugar. É uma coisa... Imagina a terra. Sim. Então, é metáfora. Claro, porque tecnicamente a terra está girando o tempo todo. Ela não está parada, né? A gente está em volta do sol assim. Inclusive ela até está vibrando, alguns dizem. Então não é literalmente, né? Não é literalmente um terremoto também. É uma coisa chocante, uma coisa que não pode acontecer. Imagina uma coisa dessa acontecer. Também seria uma coisa, os astrólogos de Babilônia, os magos, né? Inclusive alguns daqueles que foram ver Jesus, esses caras dependiam das estrelas para falar o que ia acontecer. Ah, nasceu aquela estrela lá, então este próximo rei vai ser um grande guerreiro e tal, não sei o quê. Então a linguagem fala assim, tudo que eles esperam, tudo isso que eles creem, aquilo vai dar em nada. E eu vou derrotar eles, cheio de orgulho, né, se achando. Então é uma linguagem figurativa. Essas estrelas vão cair, provavelmente se referindo a eles mesmos, né? O orgulho deles, essas constelações. Imagina o sol ficar escuro e não nascer mais, não mostrar sua luz, nessa mudança de coisas naturais, reflete essa coisa chocante. Imagina eu falar uma coisa dessa, tipo, daqui 5 anos, ninguém vai nem saber mais o que é Estados Unidos, ou Oriente Médio, sei lá, coisas que a gente acha que os assuntos não vão terminar, né? Uma coisa chocante falar, Babilônia daqui a pouco não vai ser ninguém, nem vamos lembrar mais, nem vamos falar o nome dessas pessoas. A impressão que eu tenho, né? A sensação que eu tenho é que já está tudo acontecendo. Sim, tem bastante coisa acontecendo. Mas eu queria que você visse no 13, é que um exemplo disso é de um evento passado, né? Deus foi e julgou Babilônia, o Império Assírico se levantou, e sim, eles foram meio que derrotados. Então, é um jeito de escrever no passado. E Deus falou da mesma forma com até Israel, no dia do exílio deles, eles usavam a mesma linguagem, assim, o sol vai escurecer com vocês. Vocês imaginam que nunca vai acontecer, né? Vocês imaginam que eu nunca vou disciplinar vocês, mas vai acontecer. Então, Amós 5. Eu estou gravando, sim. A Enaide não está aqui? Enaide. Essa é para você, Enaide. Eu estou gravando isso aqui. Está aqui. Eu vou apagar isso aí depois, Enaide. Essa pessoa com cor vermelha Então, capítulo 5. A primeira parte do capítulo, Deus vai falando tudo que ele fica sobre o que ele está bravo, né, com o povo de Israel. E aí ele fala um pouco sobre o dia do Senhor, mas esse dia não é o mesmo dia que a gente leu de Isaías 13. Isaías 13 é um dia contra a Babilônia, Amós 5 é um dia contra Israel. Inclusive, foi os babilônios que Deus chamou para julgar o povo de Israel neste dia, né? Então tá bom. Vamos começar já no versículo 18. Já vou pular toda a parte inicial. Deus falando agora com o seu povo. Olha, versículo 18 de Amós. Amós 5, 18. Ai, ai, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Vocês pensam, o que vocês pensam sobre o dia do Senhor? Será trevas e não luz. Vai ser que nem um homem fugindo de um leão e encontrar um urso. Que coisa terrível, você correndo de um lado e entra num buraco pior, né? Ele está falando literalmente disso? Não, ele está querendo chocar eles, né? Vocês estão achando o que vai acontecer quando eu vir? Como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. Lugar que você acha que é confortável, que é seguro, acaba sendo um lugar perigoso. O dia do Senhor será trevas e não luz. Uma escuridão total, sem um raio de claridade. Aí ele vai começar a condenar as atividades do povo de Israel. Mas são coisas semelhantes, né? Não vai ter luz, vai ser escuro, vai ser ruim. Então essas palavras, esse jeito de falar, muitas coisas que a gente vê em Apocalipse são coisas bem parecidas, se não idênticas
de coisas que os profetas falavam sobre outros povos e às vezes sobre o próprio povo de Israel. Então esse é o exemplo de alguma linguagem meio assim, parece que o mundo está acabando, a terra está tremendo, explodindo. Deus falava assim. Sabe que me veio à mente agora o outro, desculpa, eu não tinha pensado. Jeremias, só rapidinho. Jeremias, eu acho que é 5. E esse é até mais interessante, na verdade. Jeremias 4. Jeremias 4 também, Jeremias falando sobre Deus julgando o seu próprio povo, né? Só vou ler um pouquinho aqui, mas tem uma frase bem interessante. Versículo 22, então Jeremias 4 e versículo 22. Jeremias 4, 22. Vou escrever aqui. E eu acho que só alguns versículos. Jeremias 4, 22. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. Suas crianças insensatas, que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. O resultado do julgamento de Deus vai ser o seguinte, 23. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus, sua luz tinha desaparecido. Você vê como esse tema de a luz desaparecer, ele percorre por todos os profetas, falando de eventos diferentes. Eles usam a mesma figura, né, de perder a luz, de perder a esperança. Estava bom, estava legal, agora está muito ruim. Até essa frase que a gente viu no 23, a terra sem forma e vazia, é a segunda vez. A Bíblia fala só 2 vezes essa frase. A primeira é Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia. E a segunda é essa. É tipo Deus falando, eu vou julgar vocês e vai tipo voltar como se antes da criação. Vai ser terrível depois do meu julgamento. Vai ser um caos, né? É uma figura, uma expressão. Não é literalmente que ele vai fazer tudo voltar àquela época. E os céus também vão voltar totalmente desorganizados, sem Deus dar aquela ordem que ele deu inicial na criação. 24. Eu olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto, todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira, falando sobre o julgamento que viria sobre o povo de Israel. Essa é uma coisa terrível. Então essa linguagem percorre o livro, e esse era o objetivo da leitura que eu dei para vocês essa semana, de vocês meio que sentirem um pouco disso, de como as figuras na Bíblia, elas são empregadas de várias formas, em vários lugares. Não é só em Apocalipse que a gente vê coisas estranhas, é também em outros lugares da Bíblia, e a gente quer ficar alerta a isso. Tá, ninguém fez alguma pergunta, mas vou formalmente perguntar se tem alguma pergunta sobre alguma coisa, antes de nós... Mas eu me lembrei, então, essa situação, antes de que Deus criou o mundo também, está escrito nas primeiras páginas, antes que Deus criou o mundo, então não tinha forma, estava o caos e Deus começou. Sim, ele deu ordem, deu direção. E a ideia é semelhante. Quando ele retira a sua presença, isso é que acontece. Dá caos, fica sem direção, sem estrutura, que é bem simbólico da nossa vida. Sem a presença de Deus na nossa vida, é isso que dá. É tipo uma terra vazia, sem forma, sem luz, né? Mais alguém com alguma coisa que você achou interessante da leitura, ou que te perturbou, ou confundiu? Eu achei interessante, sempre que ele fala do dia do Senhor, está falando de julgamento, né? De juízo da ira de Deus, né? Muito interessante isso, né? O dia do Senhor. O dia do Senhor, né? Por que não, sei lá, falar da vontade, do outro acredito de Deus, né?
Tem algumas vezes que é duplo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Que o dia do Senhor é juízo para os desobedientes, mas para quem está esperando Ele vir fielmente, é um dia maravilhoso. Eu estava pensando também, né? Tipo uma moeda, né? Tem dois lados. A justiça, né? Dimas, Oi. só uma pergunta. Esse texto aqui foi antes deles irem para a Babilônia? Jeremias era durante. Durante a Babilônia? Sim. Então ele estava no meio, assim. Jeremias teve que ficar com o povo que foi exilado. Então meio que eles literalmente eles viram esse caos. Imagina se tem uma cidade e 80% sai. E entra animal, entra bicho, é mal cuidado, tudo cresce. Sabe aquela bagunça, aquela zona? Então era uma figura que eles iam literalmente enxergar ao seu redor. Olha o que aconteceu. Está totalmente vazio aqui, está uma bagunça. Mas o capítulo 7, o que são os 144 mil? De Apocalipse? Bom, já tem Ele mandou perguntar qualquer coisa, gente. 1, 2, 3, 4. Mas esses são só homens, né? Oi? Então mulheres não se preocupem, é só para os homens aquele capítulo. O que é importante anotar é que é 12 vezes 12. Não, entendeu? E no céu não vai entrar mulher. Oi? Porque houve silêncio no céu. Amém. É a grande esperança nossa na humanidade. Olha, então eu dei duas tarefas, né, da leitura semana passada, que uma era a sua primeira leitura do livro, e conforme a gente foi indo, eu fiquei pensando, nossa, isso aqui é muita coisa. E a outra foi uma série de coisas sobre a velha era e a nova era, né? Eu queria só mencionar um pouco dessa questão da velha e a nova, e deixar mais uma semana para você ler aquilo, tá? E aí eu quero entrar em outro assunto, mas... Podíamos só assim, voltando para... 144 mil? Não, não tem nada a ver. Meu raciocínio, assim, quando eu leio a Bíblia e tal, eu tenho uma visão. O dia do Senhor, tá? Ao meu entender, seria quando Jesus morre. E eu acho assim, nós estamos vivendo o dia do Senhor. Quando eu leio, a minha visão é essa: nós estamos vivendo o dia do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias. Eu continuo lendo a Bíblia com essa visão, eu tenho que mudar. Eu acho que a gente precisa... Tudo muda de foco, se eu tiver aqui. Tem essa coisa dos últimos dias, por exemplo, essa frase é usada bastante já na Bíblia, e eu acho que é bom você enxergar o peso dela, quando a gente fala últimos dias. Por exemplo, quando ela começou a ser usada, primeira vez, eu acho que em Gênesis 49, e é Deus falando, literalmente em hebraico, é os dias depois, os dias vindouros, esses dias que vão vir depois. Então assim, vai ser assim por um tempo, mas aí depois disso, vai acontecer alguma coisa. E esse aqui que encontra a era velha e a era nova. É sempre assim nos profetas. Lá para frente, nos dias depois, os dias de depois que acabar a velha era, vai ser diferente. Então esse é o contexto dessa frase. Os últimos dias não é assim, literalmente o último dia, depois não vai ter mais dia. Sabe? A gente tem uma pensando que últimos dias tem a ver com o final, mas tem mais a ver com a próxima era do que com um fim. A expectativa para o judeu nunca era que vai ter literalmente um fim. Aí vai acabar tempo, vai acabar tudo. Não, eles estavam esperando o início de uma nova era, os dias de depois. Então essa frase última, às vezes engana um pouco, né? Estamos indo para um fim. Eu concordo bem com isso. Ali já é. E depois, nós estamos, na minha visão, nós estamos nos dias do Senhor. É isso que é muito. É que dia do Senhor pode ser muita coisa. Pode ser o dia passado, que já ocorreu. Eu não acho que nós estamos no passado, tipo Isaías 13 contra a Babilônia, porque pelo que eu sei não tem nenhum país atualmente chamado, né? Mas já teve, então teve vários dias do Senhor. Então a gente quer identificar especificamente qual, né? Porque não é todo lugar que a gente vê dia do Senhor, isso aqui tem a ver com a gente. Não é tão simples assim, infelizmente. Mas a gente vai vendo isso daqui a pouco. Sim, a volta dele é um dia, certamente. Só uma coisa também que eu achei interessante, que eu nunca tinha pensado, é que o livro Cordeiro é morto
Isso é meio louco de entender direito como é que funcionou, né? Como é que o Deus, talvez sendo fora de tempo, né? Como é que funciona isso? E eu não sei se a intenção ali é de a gente pensar, nossa, então antes dele morrer ele já morreu. Eu acho que não era bem essa implicação. Eu acho que era mais uma coisa tão garantida, sabe? Que mesmo antes da criação acontecer já estava explicitamente claro que isso não tem como isso não acontecer. Sempre foi o plano de Deus ele morrer daquele jeito. Não foi Jesus falando, nossa Deus, eu vou lá, eu vou ter que morrer para a gente acertar as coisas. Sempre fez parte do plano de Deus ele se revelar daquela forma. Eu acho que isso é uma das coisas mais claras que está sendo falado. Agora, sobre tempo, não sei o quanto deveríamos extrair daquela frase. Curioso também, geograficamente falando, as 7 igrejas, elas ficam num lugar ali, chamado Ásia, né? Não fala nada de igreja de Jerusalém, não fala nada de igreja de Antioquia, de Corinto, vamos dizer, um contexto mais amplo. É só um tiquinho do lugar lá que hoje pertence à Turquia, lá estão as 7 igrejas e Sim. Não é uma profecia assim, amplitude mundial aí, nada disso. É bem local, né? Isso também é um dos nossos objetivos, é entender como é que esse livro teria aplicação para aquele local. Não só o local, mas também o tempo, né, específico para eles. Então, ainda não estamos no livro de Apocalipse, que eu quero estabelecer algumas coisas. Mas fica feio assim, né? Mas... Então, vou fazer assim. Melhor. Tirei uma lista das coisas da velha era, né? Mas simplesmente colocando é o tempo do exílio, antes da cruz. Então, é o tempo que eles estavam esperando, né? O tempo de exílio. Se por acaso você leu Esdras ou Neemias, você vai ver que eles estão se sentindo escravos, mesmo estando morando ainda em Jerusalém novamente. Não era igual, eram escravos. Outra coisa que marcava essa época era a falta da presença de Deus. Ele não habitava no templo, no tabernáculo, foguinho lá, aquela nuvem. Depois de ele ter voltado, eles reconstruíram o templo, não tinha aquele foguinho lá. Então isso era uma coisa essencial, de ter Deus de volta no templo. Não tinha aquilo na época do exílio, época antes de Jesus. Eles estavam ainda sobre o julgamento da lei, né? Eles continuavam pecando, né? Parece que não adiantou muita coisa. É semelhante a gente, né? A gente acorda mas é a mesma história. A disciplina não causou uma mudança que gerou esse desespero. Então, e agora? O que vai acontecer? Então tinha essa expectativa. Eles estavam vivendo ali, eles estavam esperando, né, várias coisas acontecer. Eu acho que não precisa colocar mais do que isso nesse lado assim. Mas essa nova era é um pacote. Eu tirei uma lista de coisas, né, da última vez. Era necessário que teria o rei Davi de volta em cena. Só vou fazer a lista aqui, a gente não vai ler todos os trechos. É necessário que tivesse um templo reconstruído para essa nova era. Era necessário que Jerusalém fosse reconstruída, de certa forma. Antes do rei Davi já não havia o tabernáculo no deserto, essa história aí? Então, antes do Davi, sim. O que eu estou falando agora era depois do exílio. A expectativa dos profetas é que quando Deus fosse voltar e restaurar, teria todas essas coisas essenciais desse momento. Essa nova era tinha que ser marcado por essas coisas. Tinha que ter um Jerusalém nova, tinha que ter a nova aliança, porque a velha não adiantava muito, mas a nova aliança, Deus ia colocar o seu espírito dentro do povo. Completar aqui, sacerdócio, retorno de Jeová. A presença de Deus era essencial para que todos esses outros funcionassem direito.
essa nova era, isso aqui é que eles esperavam da era messiânica. E a ideia era que o Messias, ele vai participar de tudo isso. E não precisava ser só um. Sabe, a gente às vezes tem uma ideia que eles esperavam um Messias. Na verdade, eles esperavam vários Messias. Eles esperavam um Messias que era o rei. Eles esperavam um Messias que era um sacerdote. Eles esperavam que todo mundo seria meio que um Messias. Todo mundo seria ungido com o Espírito. Então a era messiânica era a era que todo mundo era ungido. E que tinha assim, alguns líderes específicos, né, que marcavam essa era. Mas o essencial é esse retorno de Jeová. Quando a presença de Deus volta, aí tudo isso se torna possível. Então a expectativa da época de Jesus e da cruz, e confia em mim, isso aqui vai ser essencial para quando a gente for ler Apocalipse. É por isso que eu estou gastando tempo com isso. Não é aleatório. Então a nova era. E falamos na semana passada, a gente leu Isaías, que o que iria marcar a chegada nessa nova era era alguém pregando o Evangelho. Essa era a marca, a declaração que esses dias estavam chegando. Isaías deixa isso muito claro. O Evangelho era a declaração da chegada desses dias. Nós vimos Isaías 40, foi a nossa leitura. Então essa nova era é tipo um pacote, né? Se um chegou, os outros têm que chegar. Não tem como o rei Davi voltar se a presença de Deus não já chegou. Não tem como ele voltar e ser o rei Davi se ele não estiver reinando na cidade de Jerusalém. E Jerusalém não tem como ela estar completa e cheia se já não tem um novo templo ali, né, que o rei Davi construiu. E não tem como ter uma cidade cheia e bonita sem ter pessoas lá que são renovadas por Deus. Então tudo isso aqui é tipo que um pacote. E o templo não vai funcionar se não tiver pessoas lá trabalhando, um sacerdócio purificado. Então você perguntou, amada, sobre o dia do Senhor. E essa nova era seria marcada pelo um dia do Senhor. Vai chegar este dia do Senhor. Seria vários eventos. Eu quero trabalhar sobre essa questão, né? Esse dia do Senhor aqui. Mas o dia do Senhor que marca essa transição da velha era para a nova. Vai, Cris, por favor, alguém pergunta, porque eu sinto que eu estou falando bastante e eu não quero que vocês se sentem perdidos. Então, me parem, por favor. Eu fiquei com a dúvida na semana passada, fiquei com vergonha de perguntar, porque eu acho que eu já perguntei para você no Facebook, mas no Isaías 49, que ele fala: ó mensageiro de boas novas a Sião, essa palavra boas novas é igual a evangelho. É a palavra evangelho. É a palavra evangelho. Sim. É a mesma. Sim. Inclusive, quando a gente vê no Novo Testamento, ela está copiando aquela palavra. Evangelho. Sim. Então a primeira coisa que alguém pensaria quando alguém está chegando e proclamando o Evangelho é: Isaías falou do Evangelho, né, nas boas notícias de Deus. Afinal era isso que Jesus pregou, ele pregou o Evangelho também. Mais alguma pergunta? Eu vou querer falar sobre Evangelho aqui agora e o dia do Senhor. Tan 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 tan. Ok, então Malaquias. Malaquias 4. Malaquias. Coloque isso no seu computador, no celular, e coloque o corretor, e que é engraçado. Coloca maluquices. Eu sempre fico preocupado quando eu vou mandar assim: leia Maluquices 3. Fico olhando a ver se ele corrigiu sem eu perceber.
Malaquias 4 vai falar desse dia que marca a transição da velha era para a nova. Malaquias é um profeta pós-exílico, então ele não está falando do passado, ele está falando de um dia vindouro, né? E vai ficar muito claro aqui que ele está falando de coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Malaquias 4, estão prontos? Sim! Malaquias 4. Vamos lá. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Um dia, né, que parece que é terrível. Mas versículo 2. Esse dia que é ruim para alguns é bom para outros. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Então, uma coisa ruim e também uma coisa boa para dois grupos diferentes. O grande dia do Senhor. Então, pula para o versículo 5. Obrigado, tia. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes deste grande e terrível dia. Eu vou avisar, eu vou preparar vocês antes que aconteça tudo isso. Os espíritas gostam desse versículo. Pois é, mas vamos deixar claro o que ele quis dizer em Malaquias 4. Profeta Elias. Ele fala, antes que esse dia venha, o dia que vai marcar, o dia que o sol vai nascer de novo, essa transição da velha era para a nova vai ser marcada por alguém que vem antes, que prepare e que anuncie esse dia, para deixar o pessoal pronto para receber esse dia, né? Esse é o objetivo. Então, quando a gente chegamos no Novo Testamento, é exatamente isso que as histórias contam sobre João Batista. Eu queria que a gente visse isso claramente. Então, eu vou usar o livro de Mateus. Eu quero ficar em um livro só, para a gente sentir como esse livro ele quer falar isso claramente, que esse novo dia chegou, João Batista avisou e que Jesus nos levou a entrar nessa nova era. Então, começando no capítulo 3 de Mateus. Começando no capítulo 3, a gente vai ler um pouco sobre João Batista. Tá bom, então capítulo 3, João Batista, e ele fala que ele é uma voz, né? A voz que proclama o evangelho e tal, mas eu queria pular para a descrição dele, das roupas dele, capítulo 4, versículo 4, do 3. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Por que a gente tem essa descrição, né? Porque a gente quase não sabe muito sobre João, mas a gente sabe isso, o cinto dele. Você sabe que tipo de cinto Jesus usava? A Bíblia não fala, mas fala sobre o cinto de João, né? Por quê? Porque essa é a descrição de Elias. Era assim que ele se vestia, era assim que ele vivia. É uma indireta aqui do tipo de pessoa que João é. Tá, versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Que coisa maravilhosa, né? Um momento legal, pessoas se batizando, se comprometendo com Deus, momento alegre, feliz. Aí João Batista começa a falar essas coisas, versículo 7. Quando ele começou a ver fariseus e saduceus chegando a ele e batizando, nesse momento maravilhoso, né, de felicidade, de coisas boas, e começa a xingar os caras. Sua raça de víboras, quem que te avisou de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostrem o arrependimento, e nem pensem que vocês podem falar a si mesmos, mas Abraão é meu pai. Eu estou te falando que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está pronto, à raiz das árvores. Ou seja, este dia está chegando, essa mudança das eras. E toda árvore que não der seu bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele vai falar daquele fogo que a gente leu da Malaquias 4, naquele dia ardente, que vai queimar a palha. Então João falando, não seja essa palha,
Se arrependam. Pula um pouco aqui pro... Não, vamos ler 11 e 12. Eu batizo com água para arrependimento, e depois de mim veio alguém mais poderoso do que eu nem sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo, com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. A descrição dessas coisas vão preparando o povo para o dia ardente que a gente leu em Malaquias 4. Se tiver alguma dúvida se João Batista é essa pessoa Elias, que preparou este dia para chegar, Jesus já esclarece isso totalmente nesse livro. Capítulo 16. Todo esse tempo, com eles, Jesus pregando, o que está acontecendo. Peraí. Eu acho que não é 16, eu acho que é 17. Sim, é 17, desculpa. Toda essa anos de pregação da chegada do reino, a chegada dessa nova era e tudo mais. E os discípulos vão perguntar para Jesus, mas supostamente Elias não tinha que vir antes, para preparar a gente para este dia? Então, versículo 10 do capítulo 17, os discípulos perguntam isso para Jesus. Os discípulos perguntaram: mas espera aí, por que o pessoal fala que é necessário que Elias venha primeiro? Venha primeiro do quê? Da chegada do reino de Deus, do início da era messiânica, de tudo isso que a gente tem falado, Mas o pessoal fala que tem que chegar Elias primeiro. E você está falando que está chegando, mas Elias não tem que vir antes, Foi exatamente o que a gente leu de Malaquias 4. Jesus responde: sim, Elias ele tem que vir e vai restaurar todas as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa: Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Dessa mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Ou seja, o Elias queria marcar essa nova era, anunciar essa chegada, dessa época. Chegou em João Batista. É um dos sinais que nós tratamos nos evangelhos, um momento super marcante da história da humanidade. A chegada da nova era. Mas Elias era um homem e João Batista era outro. Sim, a ideia é que não seria a mesma pessoa, mas alguém que fazia a mesma coisa. Ele andava, ele tinha não o mesmo cinto, mas cinto parecido, comia, falava do mesmo jeito, andava no deserto, fazia coisas loucas, falava coisas absurdas, que nem fogo que vai vir queimar todo mundo. Então ele era uma pessoa nos passos de Elias, que nem Eliseu. Eliseu era a mesma coisa, ele tinha a mesma aparência, fazia as mesmas coisas. Então João Batista é essa pessoa, essa figura. A Bíblia não fala de volta de morte de alguém, uma segunda vida. Mesmo porque o Elias nem morreu. Pois é. Tá, então um sinal que a gente trata nos evangelhos da nova era é que João Batista é esse Elias que prepara o dia dessa nova era. Alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida? Essa ocasião aí foi um pouquinho depois da transfiguração. Elias estava ali. Pois é, Elias também estava bem ali. O Elias mesmo estava ali. Sim, em pessoa, Eu fui achado que agora seria a hora. Pode ser que eles ficaram confusos, Agora ele vai começar, vai vir aqui falar. Mas eu acho que Jesus deixa muito claro que ele acha que João Batista cumpre essa função. Será que ele xingou os fariseus lá que estavam indo se batizar, os saduceus? Lembra essa passagem que A gente lê, João estava xingando os caras. por que ele chegou a xingar, sendo que o camarada estava se batizando aos nossos olhos, da missão que ele estava tudo que era correto? Eles estavam se batizando e tal, fazendo aquilo que o profeta estava ensinando. E aí, de repente,
Não sei se estavam se batizando ou foram dar uma curioso. Pois é, isso que eu queria dizer. A sinceridade dos corações. Eles só foram ver o que estava acontecendo com os outros lá. Eu acho que eles queriam se batizar só para não ter uma aparência que eles estavam. Eu acho que nem foram batização. É difícil saber, porque o texto não fala, eles vieram com segundas intenções. Não fala isso muito bem, né? Mas tem muita coisa que a gente fica um pouquinho por fora. Mas parece que ele está falando muito sério, né? Isso aqui não é uma brincadeira, não é mais um ritual que você vai fazer. Isso aqui não é um outro batismo, não é uma outra limpeza, não é uma coisa qualquer. Isso aqui é o início de uma nova coisa, nova era, a qual vocês deveriam estar na frente, na verdade, né? Vocês que são mestres da lei. Então É porque ele fala, vocês estão tentando fugir da ira vindoura, né? Tipo, vocês acham que é só por causa que vão fazer um ritualzinho, vai... Porque de todas as pessoas que conhecem por que Deus fica bravo, vocês que deveriam estar falando isso aqui. Talvez vocês que deveriam estar pregando comigo aqui. Não sei, tem muita coisa ali. É que tinha muita dinâmica ali naquela época que é difícil a gente entender o que estava acontecendo. Tinha muita divisão de líderes, quem que era quem. João Batista participou de um grupo que era bem contra eles, no geral, ele não gostava deles. Então, pode até ser que foi uma coisa semi-pessoal, né? Mas ele não negou o batismo deles, apenas deu um aviso bem forte na frente de todo mundo. Tá bom, então a primeira dica de tudo isso, dessa nova era, é Elias. Eu queria deixar isso claro. Aí eu queria terminar o conceito do Filho do Homem para a gente encerrar hoje, tá? Eu queria falar como o Filho do Homem em Mateus marca distintamente esse início de uma nova era. Você lê alguns trechos, talvez, se você leu Daniel, que tem um pouco sobre essa personagem Filho do Homem. Então, vou resumir as partes de Daniel, a não ser que alguém tenha uma pergunta, mas a gente vai ler os trechos em Mateus sobre Filho do Homem. Tá bom? Esse é o meu plano de ataque. A gente vê ele em vários lugares, mas 2 lugares bem importantes é Daniel 2, nem tanto 2, de fato mais 7, mas ele está por trás ali, no capítulo 2. Os 2 capítulos falam sobre o final dos reinos dos homens e o início de uma nova era, de formas diferentes. O capítulo 2 é uma estátua, no capítulo 7 é um monte de animal, aí chega um homem. Enfim, mas no capítulo 7 de Daniel, a marca dessa era é que um cara chamado Filho do Homem, ele sobe para os céus e recebe toda a autoridade, finalmente. Essa é a marca do capítulo 7, da nova era. Então, o título Filho do Homem, ele tem essa associação dessa pessoa, a pessoa que recebe a autoridade de Deus para iniciar essa nova era. Capítulo 2 e 7, depois você pode conferir isso. 2 e 7. Sim, 2 é descrição de uma estátua que é destruída por uma pedra, e a ideia é que essa pedra talvez represente a pessoa que vai iniciar o reino, né? Então, indiretamente, Filho do Homem. Mas 7 é totalmente claro, o Filho do Homem chegando nas nuvens. Depois a gente lê direito isso. Então, quando a gente chega em Mateus, ele aparece algumas vezes, essa frase, Filho do Homem, e a vinda dele. Mas essa frase, vinda do Filho do Homem, ela implica muita coisa, tipo o início dessa nova era. E todas aquelas coisas que a gente alistou. Não tem como a nova era chegar sem essas outras coisas estarem presentes, né? Então, de falar que o Filho do Homem está chegando, é uma declaração louca, drástica. Então eu queria que a gente visse como ele aparece no livro de Mateus e como Mateus quer deixar claro que isso aconteceu. Então Mateus 10 é a primeira vez que a gente vai ver isso. Para mim é um dos versículos que é mais difícil de negar e explicar, a não ser que a gente entenda que Jesus é esse Filho do Homem. Capítulo 10. É quase uma indireta, assim, mas é uma coisa, às vezes, que não é muito bem percebido. Pelo menos a perspectiva de Jesus, quando ele esperava a chegada do Filho do Homem. É depois que ele manda os discípulos para lá e para cá, ele dá algumas instruções para eles, e falando com eles, ele fala de uma situação. Então, capítulo 10, vou começar no versículo 21.
10:21. Jesus falando para os discípulos como que seria quando eles vão eventualmente passar pelas cidades pregando o evangelho. O irmão entregará à morte a seu irmão e o pai o seu filho. Nossa, coisa maravilhosa, né? Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Caramba! Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, olha esse versículo, é o versículo chave. Quando vocês forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. E olha, eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes da vinda do Filho do Homem. Essa frase se referindo a Daniel 7. A vinda do Filho do Homem. Eu queria que a gente entendesse essa palavra vinda um pouco, que é um pouquinho enganoso. Vinda do Filho do Homem, ou a chegada do Filho do Homem, se refere em Daniel à chegada do Filho do Homem no céu. Isso é muito esclarecedor. Deixa eu falar isso de novo. Quando Jesus fala aqui a vinda do Filho do Homem, ele não está falando da vinda de Filho do Homem para a terra. Ele fala da chegada do Filho do Homem no céu. Quando você lê Daniel 7, essa frase, vinda do Filho do Homem, tem a ver com a chegada dele nos céus. Daniel estava nos céus, aí ele fala assim, olha, a vinda do Filho do Homem. É a vinda dele lá em cima. Isso é muito chave para entender o que Jesus estava falando aqui. Ele não estava falando, vocês não vão terminar de ir pela cidade de Israel até que o Filho do Homem chegue com vocês lá. Está falando, vocês não vão terminar isso até que o Filho do Homem chegue. Aquele momento que ele recebe o reino, que a nova era dá início. Porque vai ser logo, essa é a ideia. Vai ser logo, você não vai conseguir terminar nas todas as cidades daqui. É daqui a pouco. E isso fica claro conforme a gente for lendo as outras partes que isso é repetido. Eu acho que eu tenho a próxima aqui, só quero conferir se está certo. Não é esse que eu quero. Tá, próximo que tem uma sensação da vinda do Filho do Homem é 16 agora, capítulo 16. A gente estava ali, né? 16, os últimos versículos. Então, quando a gente entende que vinda do Filho do Homem tem a ver com a chegada do Filho do Homem no céu, isso alivia um pouquinho de tensão em algumas passagens, porque se fosse a chegada do Filho do Homem na terra, fica estranho, porque isso não aconteceu. Eles foram por todas as cidades e faz 2000 anos, né? Mas eles... É a mesma menção do versículo de Lucas, garanto que alguns aqui que se acham de modo nenhum experimentarão a morte, mas que vem o reino de Deus. É esse texto que a gente vai ler agora, só que em Mateus, mas é a mesma frase, que ele vai falar para os discípulos, antes de vocês fazerem as cidades, a vinda do Filho do Homem vai acontecer, e antes de vocês, alguns de vocês até morrerem, vai acontecer. Então, versículo 28, Jesus fala para os discípulos, eu garanto que alguns do que estão aqui, dos que aqui se acham, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino, chegando, recebendo o seu reino. Por que essa tradução não assim, que a tradução em português dá uma conotação totalmente diferente. Mas a escolha de colocar vindo é importante porque em Daniel é vindo, sabe? Então ele quer corresponder à mesma frase de Daniel. Só que em Daniel ele estava no céu, então a perspectiva de Daniel é falando, ele está chegando aqui. Então o Filho do Homem está vindo nas nuvens, subindo para o céu. Então a ideia é de manter a mesma linguagem. Então antes da vinda do Filho do Homem, o efeito era de fazer a gente pensar em Daniel e de lá ler Daniel 7, versículo 13, que é a vinda dele. Porque Daniel aqui estava num sonho, né? Uma visão. Sim, mas da perspectiva dele, ele estava vendo tudo lá em cima, né? Então a perspectiva dele tem alguém chegando. Eu estou vendo um monstro saindo daqui e vindo para cá. Então da perspectiva dele. Uma visão até que a tradução tem, mas eu acho que tudo bem, estamos entendendo. Tá entendendo, né? Você lendo
É que ajuda quando a gente tiver em mente, né, tudo, a gente vai acumulando os dados. Esse é o propósito da gente ler agora esses textos de Mateus, de você ver no cúmulo do livro, fica muito difícil a gente compreender nada que não seja isso. Jesus falando várias vezes de formas diferentes. Antes de vocês irem nas cidades, agora antes de alguns de vocês morrerem, vai ser alguma coisa na sua vida. Vai ser logo. Mas lembrando que o judeu conhecia bem mais o livro de Daniel do que a gente, né? Provavelmente. Sim. Eu não sei onde eu vi que Jesus fala voltarei. Dá sentido que eu voltarei pro céu. Quando ele fala essa linguagem. Agora eu estou procurando achar. Então dá a entender que ele está falando que eu voltarei, mas eu voltarei pro céu. Mas o chave é a palavra filho do homem, porque quando ele fala filho do homem, ele invoca outra coisa, né? Mas ele fala de voltar, só que ele não fala de filho do homem voltando, ele sempre fala chegando. Não, nessa linguagem, ele fala volta, mas o sentido é céu, ele volta lá. Então veremos mais algum trecho aqui. Agora, capítulo 24 de Mateus. Eu vou ler um trecho, tá? Mas o meu foco é da maneira que Jesus tem falado sobre a vinda do Filho do Homem como se for algo que eles vão experimentar nas suas vidas. O meu foco é esse, não nos outros detalhes que a gente vai ler, especialmente esses versículos aqui. Então espere até que a gente complete a leitura, para você perceber que Jesus, eu acho que quer deixar muito claro que eles iam experimentar isso, tá? O desafio é a gente entender como. Mas começando no versículo... Bom, até que a gente lê um pouco vai dar para entender aqui. O versículo 29. 24, começando no 29. É possível que a gente não termine isso, a gente continue semana que vem. Depois de todas essas coisas loucas que vão acontecer, aí o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. Vocês viram, né? Que a gente leu isso em referência a várias coisas do passado. Jesus agora falando, isso vai acontecer de novo. Vai ser semelhante a outra vez. Um outro império vai surgir e vai destruir este lugar, inclusive, esta cidade, este templo. Aí, versículo 30, o que vai acompanhar a destruição de Jerusalém? Aí vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e a estes se reunirão todos os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam então a lição da figueira. Quando você começa a ver essas coisas acontecerem, saiba que o tempo está próximo. Versículo 33. Eu acabei de falar isso. O tempo está próximo. 34. Eu te garanto que esta geração aqui, vocês, não passará até que todas essas coisas aconteçam. Dentro das outras coisas que a gente vai acumulando, né? Ele vai enfatizando essa questão de uma coisa logo, não uma coisa muito para frente, em termos da vinda do Filho do Homem, de Daniel 7. Queria que isso ficasse claro. Não sei se você deu para entender essa proposta sobre Daniel e o Filho do Homem, nesses três exemplos que a gente leu. Que uma das coisas que Jesus e Mateus quer deixar claro é que o Filho do Homem vai chegar bem logo, vai chegar no sentido daquele momento da exaltação dele. Agora, para completar isso, quando Jesus está sendo interrogado pelos sacerdotes, ele fala uma coisa que é o fim para eles. Capítulo 26. Aquela frase ali dessa geração, né, é outra que é muito importante. Como Jesus falou que os discípulos, alguns não iam morrer, vai acontecer logo. E agora o capítulo 26. Jesus perante os líderes. E eu vou encerrar com essa leitura aqui.
Eu acho essa também fantástica. Qual que é o texto? 26, eu vou começar a partir do versículo 62. Então, antes de a gente ler esse, só recapitulando novamente, eu acho que Jesus deixa muito claro que o texto de Daniel 7, ele espera ser cumprido ali naquela geração. A esperança do Filho do Homem chegar e receber o reino, a esperança da nova era começar. Ele está dando umas declarações muito diretas. Alguns discípulos não vão morrer antes de ver isso acontecer, e aí ele fala que aquela geração inteira não vai passar até que todas aquelas coisas aconteçam. Tem algumas implicações loucas sobre o capítulo 24, mas eu acho que isso fica claro, né? Uma urgência, uma coisa naquela geração. Aí quando ele é interrogado, ele vai falar uma coisa sobre o Filho do Homem que deixa os caras absurdamente loucos. Não, temos que matar esse cara, ele está louco. Ele está insinuando muita coisa com isso. Olha o que ele fala na 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: cara, você pode responder a essa acusação? Se você realmente é quem o pessoal está falando que você é? E Jesus quieto. O sumo sacerdote aí falou: eu exijo e jure pelo Deus vivo, se você é o Messias, o Filho de Deus, fala pra gente, né? Porque essa é uma acusação louca. Você está falando do reino de Deus chegando e tudo isso. Você se acha mesmo isso? E Jesus fala: bom, você mesmo fala, né? Mas deixa eu falar o seguinte: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vinda sobre as nuvens do céu. Falando isso para eles. É tipo uma resposta, né? Você vai ver esse dia acontecer. Você verá o dia. Tipo, sim, eu não só sou o Messias, mas eu sou o início dessa nova era. Eu sou esse Filho do Homem. Isso que deixa eles loucos aqui. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, né? Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ver essa blasfêmia? A resposta de Deus é essa: você, cara, você quer saber quem eu sou? Você vai ver o Filho do Homem exaltado e chegando lá nas nuvens do céu. Ou seja, eu sou essa pessoa, e se você é o meu inimigo, você já imagina o que acontece, porque você sabe o que acontece com os inimigos de Deus no dia do Senhor. É uma implicação muito forte. Então, os evangelhos como um total, eles deixam muito claro que essa nova era é iniciada por Jesus. E esses são os dois pontos, eu acho, que deixam isso muito claro. Primeiro é que Elias veio, ele preparou este dia. E segundo, Jesus é o Filho do Homem, que chegou nas nuvens do céu. A implicação é o seguinte: quando Jesus sobe na sua ressurreição, essa é a ideia, ele está chegando no céu. Essa chegada dele, a ressurreição, a exaltação dele, é o momento que o Filho do Homem é exaltado. E qual é a maior prova que isso aconteceu? Uma prova tangível. Pense nesse momento aqui. Qual seria a maior prova de que ele realmente é o Filho do Homem que veio nas nuvens do céu? Que ele subiu. Porque ele declara, capítulos 24 e 25, ele fala: esses dias vão chegar e essa cidade vai ser destruída. Ele fala: não vai ter nenhuma pedra que vai sobrar aqui. Ele fala isso antes de acontecer, né? No meio daquela cidade enorme, aquela construção maravilhosa. Então a prova que ele realmente é o Filho do Homem e que ele foi lá e subiu e recebeu toda essa autoridade é que aquela cidade foi destruída no ano 70 pelos romanos. E literalmente eles derrubaram todas as pedras. Sabe por quê? Porque eles começaram a queimar a cidade e começou a derreter o ouro do templo. E o ouro começou a entrar pelas pedras. Então, para pegar todo o ouro, eles foram atrás de toda a pedra. Derrubaram tudo. Não sobrou nada do templo de Herodes. As únicas pedras que sobram lá hoje são pedras de Salomão, que ficam lá embaixo. Você não vê nada disso por cima, né? Mas nenhuma pedra daquele templo que Jesus falou que ia ser destruído sobrou. É incrível. Essa é a maior prova de que o Filho do Homem subindo nas nuvens ocorreu com Jesus na sua ressurreição. A gente não viu isso, né? Ninguém foi lá e viu ele subindo lá, mas ele falou: você verá o dia do Filho do Homem. Como que eles iam ver esse dia? Quando cumpriu o que ele prediu na vida deles. Quando ele falou: nessa geração
vocês não vão morrer antes de ver esse dia acontecer. Alguns discípulos chegaram a ver o ano 70. João é um desses, o cara que a gente está estudando. Ele viu o dia que isso foi confirmado. E naquele dia todo mundo percebeu, não tem como negar. Quando fala todos os olhos verão, o sinal, qual que é o sinal do Filho do Homem? É destruição daquela cidade. Então essas coisas que a gente lê em Mateus se referem à subida do Filho do Homem nos céus, à exaltação de Jesus. E Apocalipse desvenda agora o que ele está fazendo lá em cima, como que ele está reinando, como que o Filho do Homem está dominando, impondo a sua lei sobre toda a terra, né? De uma forma muito inesperada. Ele está lá em cima abrindo um livro. E todas as coisas que vão acontecer no livro vêm da autoridade daquele que está do lado direito do trono de Deus. Assim, voltando na leitura de Apocalipse, a mulher grávida, eu imaginei que a Maria e aquele que eles querem matar é o que aconteceu. Quando Herodes ficou sabendo, aí fugiram, falam que você vai para um lugar deserto, é o Egito. Eu acho que é uma história ali no Apocalipse que aconteceu na minha visão quando eu li. Não sei se está certo. Então não é Apocalipse, não é só coisa que vai acontecer no futuro. Ele está contando também. Sim, a proposta que eu estou dando é que nós vamos ver Apocalipse como um livro que descreve o que Jesus está fazendo depois dessa subida, né? Desvendar agora, que parece que às vezes que ele está lá, né? Esperar para ele chegar e voltar. Tá esperando. Você acha que o Mateus 24 se refere só àquele tempo? Eu acho que esse trecho, esta geração, ele limita, ele desafia a gente a enxergar o resto do capítulo como aquele momento, né? Jesus falando, vocês me rejeitaram, e esse é o cúmulo da sua rejeição, vai ser a destruição dessa cidade. E aí aquela frase eu acho que é difícil a gente ler qualquer outra coisa ali. Difícil, dificulta. Enxergar alguma coisa para o futuro, mesmo quando fala nos dias de Noé. Especialmente esses dias. Especialmente, porque no caso daqueles, a ideia é que o ímpio vai ser retirado e quem vai permanecer ali vai ser o justo, né? Aqueles exemplos, aquelas metáforas. E é basicamente isso que acontece no ano 70. Quem fugiu foi os cristãos, né? Quem foi preservado. Agora, quem ficou ali, os judeus foram massacrados. Foi terrível, foi horrível. Jesus até chega e fala, vocês deveriam... Sabe quando entra na cidade e está todo mundo meio que chorando? Ele fala, não chore por mim, chore pelos seus filhos, porque vai ser horrível o que vai acontecer. Esse negócio do terço, um terço, isso aqui é um terço das pessoas, por exemplo, que vão preservar, que a gente é o povo dele. O terço dos selos que a gente vai ler... Esse terço, um terço de terra, um terço que ele joga na terra, um terço que joga no rio. Sim, nós leremos o coisa de um terço. A gente vai ver também coisas no Velho Testamento que fala sobre fracções e qual que é o propósito de falar desse jeito, né? Qual que é a intenção do autor de falar coisas assim. Mas esses seriam os dois pontos de hoje, né? O Filho do Homem, que a gente lê em Daniel 7. Então, se você quer ler as coisas da nova era, essa semana de você ler aquelas referências, todas as coisas que se referem à nova era, o que a gente está querendo ver é que essas coisas foram iniciadas e completadas por Jesus. É isso que Apocalipse vai querer desvendar para a gente, ele fazendo e agindo dessa forma. Gente, tem alguma pergunta? Mais que você, algum comentário? Eu encerrei aqui. Tá, no geral, o que a gente está vendo aqui, eu gostaria de ver assim, ó. Lembra aquela linha que eu dei para vocês? Assim, a cruz está aqui. E a decisão de como é que a gente vai ler o livro Apocalipse aqui vai depender do que a gente entendeu desse momento, né? Se esse momento da cruz foi início da nova era, muda um pouco tudo que vem depois, né? Como a gente entende o depois. O que a gente está esperando que aconteça? Se a ressurreição marca a vinda do Filho do Homem, tem algumas implicações sobre o que acontece agora. Qual é o nosso chamado, o nosso papel? Se a cruz marca o final do exílio, isso vai afetar um pouco como a gente enxerga o futuro.
Então não é por acaso que o livro de Apocalipse termina com uma cidade, um centro urbano, restaurado. Uma coisa bonita, nova, né? Por quê? Porque o exílio era marcado por uma cidade abandonada, um caos, sem ordem, sem justiça. E Apocalipse fala, agora nós vamos ter uma nova cidade. Deus vai restaurar, ou seja, Ele está restaurando. Então esse é digamos como é que fala? O quê? O que é cerne? Esse é o ponto central. O Apocalipse fala sobre o quê, né? Sabe que o Apocalipse trata sobre coisas que não foram resolvidas do passado? Porque se a cruz não é esse lugar central, é bem possível que o Apocalipse se refere a coisas que Deus não terminou de fazer. Essa é a diferença. Agora, se Ele cumpriu já tudo que era esperado aqui para trás, e agora começa coisas novas, a Apocalipse pode ser lido de outra forma. E essa é a forma que eu vou querer ler o livro nessas próximas semanas. Vou propor para você tentar enxergar dessa forma. Aí depois você decide, depois do final, se você gostou ou não. Você ainda é crente ou pode? Sim. Semana que vem você vai falar aqui. Semana que vem, nós vamos ver aquelas... Eu quero só concretizar as coisas da nova era. Novo tempo, novo sacerdote. Vou dar mais uma semana para vocês lerem aqueles trechos do Antigo Testamento. Então não era coisa pequena Deus falar, a igreja agora é o templo. Sabe? Se eles estavam esperando um templo desse lado da era, aí alguém fala, sim, esses grupos aí se reunindo em casas é o novo templo de Deus. É uma implicação muito forte. Apenas mais um templo, ou seja, o grande templo, o novo templo. Ok, então eu vou orar para encerrar. E não pode fazer mais nenhuma pergunta. Depois da oração, o céu fecha e acaba. Então oremos. Tem certeza? Tá bom. Senhor, somos gratos novamente por livro de Apocalipse e com tudo isso a gente quer ter uma visão completa do teu lugar, não só em nossa vida, nosso coração, mas no mundo, de te enxergar como aquele que governa sobre todas as coisas, que tem todas as coisas sobre as tuas mãos, sobre o teu poder, mas queremos que isso nos move a viver diferente. Nós queremos viver à luz dessas coisas, viver com a esperança da tua soberania e também com o desafio de ter um Senhor poderoso, um Deus que também exige da gente certas coisas. Então, obrigado pela tua palavra e nos dê a vontade de ler ela, de entrar nela, de mergulhar nela. Nos dê a perseverança de continuar nisso. Pedimos a ajuda do teu Espírito nesse processo. E abençoe nosso tempo aqui. Te entregamos isso em nome de Jesus. Amém. Agora sai, né? Geralmente o pessoal se sente mais aliviado. Agora eu vou fazer a pergunta. Aquela hora que Jesus sobe em Atos capítulo 1, os caras falam, os anjos falam, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar nas nuvens. Isso. Se voltar, é ir ou vir? Então esse é o chegar. É o único trecho. Sim, é o trecho que fala que ele vai fisicamente voltar. Ele ainda volta. Já acabou?